Meu pai era a cabeça da casa e a minha mãe, o coração. Essa fala pertence a um dos maiores vencedores do Oscar de melhor filme da história da premiação, Como Era Verde o Meu Vale, dirigido pelo lendário John Ford em 1941, a partir do best-seller publicado pelo Richard Llewellyn em 1939, e que girava em torno das memórias do protagonista Hugh Morgan, que, através de uma narração em off, relembrava sua infância com a família num humilde vale minerador. Pois aquela frase, que eu mencionei no início desse vídeo, me pareceu perfeitamente condizente para descrever também toda a dinâmica entre os personagens de Os Fabelmans, que é o novo longa dirigido pelo Steven Spielberg e que funciona, ao seu próprio modo, como uma autobiografia ou uma coleção de memórias do próprio. E a inserção de uma frase remetente a algo que envolva o nome do John Ford aqui no contexto dessa análise aqui, acreditem, não é mera coincidência. Roteirizado pelo próprio Steven Spielberg, ao lado do Tony Kushner, Os Fabelmans se passa entre o início dos anos 50 até o final dos anos 60, partindo desde a primeira ida do pequeno Sam Fabelman, um avatar do próprio Spielberg, é claro, ao cinema para assistir ao maior espetáculo da Terra, até o momento em que o garoto, já crescido e buscando espaço no mercado audiovisual, tem um encontro especial com alguém que vai determinar para sempre o seu futuro como cineasta. E ao longo de todo esse trajeto, que percorre cerca de 15 anos, a gente acompanha também a relação íntima do Sam com a mãe, uma mulher com alma de artista, as divergências que ele tinha com o pai, um homem mais objetivo e técnico, embora gentil e amoroso, a derrocada do casamento entre marido e esposa, os filmes caseiros que o garoto fazia com uma câmera Super 8 e que foram se aprimorando com o passar dos anos à medida que mais e mais pessoas entravam para integrar esses filmes e etc. Não é preciso muito para perceber que, além de uma autobiografia disfarçada, Os Fabelmans se apresenta também como uma carta de amor ao cinema, uma nomenclatura que a princípio me traz desconfiança e calafrios por me fazer lembrar de uma série de outros projetos que Hollywood lançou nos últimos anos, que se vendem como relatos íntimos e pessoais sobre a paixão entre os seus realizadores e a arte em si, mas que nada mais eram do que Oscar baits enlatados e projetados para parecerem íntimos e nostálgicos, para parecerem uma carta de amor ao cinema, e uma declaração de amor que é muitas vezes resumida a um romantismo bobo e artificial e superficial. A diferença, contudo, é que o Steven Spielberg é um diretor que entende que você rodar um plano de uma criança dentro de uma sala de cinema, olhando pra telona com os olhos arregalados e com um sorrisão de orelha a orelha, com a projeção vindo lá de trás, pode até ser uma imagem romântica e bonitinha, mas não é o suficiente para constituir uma carta de amor ao cinema. Mas nos Fabelmans, porém, o Steven Spielberg vai muito além disso. Ele compõe uma carta de amor ao cinema, sim, mas mais importante do que isso, ele elabora pacientemente todos os motivos que fizeram ele se apaixonar tanto por cinema em primeiro lugar, descrevendo a sua relação com ele em todos os pequenos detalhes, em todos os estágios e, não menos importante, em todas as suas contradições. O filme já começa demonstrando uma imensa reverência à experiência de ir a uma sala de cinema, mas é uma reverência que não é boba. Ela é mágica, mas ela também permite tons de cinza que tornam aquela coisa um pouco mais honesta, emocionalmente falando. A exibição do maior espetáculo da Terra, que representa o primeiro contato do Spielberg / Sam com o cinema, é antecipada com grande expectativa pelos pais do Sam. Ele explica pra ele como que funciona a experiência cinematográfica de um ponto de vista técnico, até psicológico, enquanto que a mãe, em contrapartida, estimula o garoto a usar os instintos para sentir aquele espetáculo. Pois o curioso é que na reação do menino, o que se tem de primeira não é a catarse, mas sim o temor. Não, a relação entre o Sam e o cinema não se constrói através de um romantismo bobo e absoluto, mas sim de uma dinâmica que demorou a ser entendida e absorvida pelo garoto. Primeiro veio o medo daquele filme, daquela imagem, depois veio a imagem que ficou na cabeça do garoto por semanas a fio. Depois vem o desejo do menino em recriar, na sua casa e à sua própria maneira, aquele feito espetacular que ele viu na tela. E depois vem uma câmera que vai parar nas mãos dele e o resto é história. E detalhe, o tal feito espetacular que acontece no maior espetáculo da Terra e que envolve um trem se colidindo com um carro, é refeito pelo garoto usando uma pista de um trenzinho de brinquedo. E isso ajuda a reforçar ainda mais o quanto que pro Spielberg, o cinema é uma extensão da imaginação que surge e é estimulada nas crianças
crianças através da brincadeira e de brinquedos. Ele destrói esses brinquedos, mas o espetáculo tá bem ali, bem registrado, bem documentado. Ao longo de toda a projeção, sempre que a gente vê o Sam/Spielberg dirigir uma produção, por mais barata e mambembe que seja, a gente nota ali um cuidado patente por parte do diretor com cada pequeno detalhe daquela mini produção, para que tudo ali alcance o resultado mais encantador e fascinante e adequado possível às idealizações do Sam. Até mesmo um vídeo despretensioso, registrando as férias da sua escola, é encarado pelo moleque como algo sério, como um trabalho sério, como algo artisticamente valoroso. E é por isso que um dos momentos mais memoráveis de Os Fabelmans, pra mim, decorre justamente dessa idealização do videotape das férias escolares do Sam. Ele roda todo aquele filme com a mentalidade não de quem tá simplesmente documentando as férias escolares, mas sim de quem tá encenando férias escolares. A maneira como ele vai registrar aqueles momentos e até mesmo construir uma continuidade entre os planos ou entre as ações, a fim de construir um sentido novo àquelas imagens, decorre de uma vontade de querer registrar aquele momento real de maneira idealizada, através da imaginação do diretor, para construir ações, para contar histórias. E ao apresentar aquele videotape lá para toda aquela escola, primeiro, ele é laureado por uma série de aplausos de todos os alunos, mas mais importante que isso, ele retrata naquele filme o valentão da escola que vivia praticando bullying com ele como um sujeito heróico, como um homem cujo físico atlético merecia ser enfocado por aquelas lentes que ele tá manejando como uma figura divina. E isso gera uma reação tão emocional naquele valentão que ele muda bruscamente a sua postura em relação ao Sam. Ele deixa ele completamente confuso mentalmente, porque aquele valentão não esperava ser enfocado pelo Sam com tamanha simpatia. Ele não esperava ser tratado com tamanha honra por um sujeito que ele vivia esculachando até ali. O que importa, de fato, é que aquela mudança de comportamento reafirma o poder que a imagem pode provocar no indivíduo, que uma representação cinematográfica pode causar na gente, o impacto dessa representação. E que essa cena se conclua com uma piada quase metalinguística, na qual Sam/Spielberg praticamente olha pro espectador e pisca pro espectador, reafirma ainda mais o caráter extrafílmico todo de Os Fabelmans. Mas como eu também falei anteriormente, toda a maneira com que o Spielberg constrói essa reverência diante do cinema é madura também o suficiente para tocar em áreas cinzentas que vão além do mero deslumbramento. E ao mesmo tempo em que há uma idealização óbvia na forma com que o Spielberg enxerga o cinema como algo lúdico, como um universo de possibilidades infinitas, há também ali um grau importante de realismo nas ideias do Sam e do próprio Spielberg sobre arte, que impedem o filme de recair num romantismo tolo e besta e vazio. Ele aprende e entende ao longo do filme que a arte também pode acabar afastando ele de certas pessoas ao seu redor. Como relembra o tio dele, o Boris, interpretado numa ponta maravilhosa do Jude Hirsch, pra mim um dos melhores momentos do filme, de longe, em que ele fala pra ele que esse apego que eles têm com a arte, que o artista tem com a arte, a visão do artista e a maneira como ele se porta na sociedade é diferente por conta dessa sensibilidade artística e por conta dessa obsessão com a paixão dele pela arte. Ele até fala, o tio Boris fala nessa cena de uma maneira perfeita. Ele fala, nós somos viciados e a arte é a nossa droga. E da mesma forma, ao mesmo tempo que o Spielberg claramente enxerga o cinema como uma válvula de escape, como um refúgio temporário e espetacular para os problemas do mundo real, isso não impede de registrar, ou melhor, documentar, os momentos mais dramáticos da sua vida através das lentes e das películas que ele pega. Afinal, por mais que a arte e o cinema e o espetáculo como um todo possam servir de escapismo, isso não muda o fato de que tudo na vida do Sam é tratado como cinema. Ele enxerga tudo sob uma ótica cinematográfica. Do levantar da cama até o deitar na cama, o Sam respira cinema 24 horas por dia e encara cada mínimo detalhe da sua vida e do seu dia a dia sob lentes particulares. E assim, a única forma possível dele finalmente revelar pra mãe algo que estava entalado na garganta dele há semanas e que poderia ser facilmente resolvido se falado da boca pra fora logo, é comunicado, no entanto, através de uma sessão particular. Ele fecha a mãe ali no armário e coloca ela pra ver um filminho que ele registrou e, bom, o que começa com um sorriso fofo de interesse por parte da mãe, termina numa choradeira porque aquele momento realmente foi devastador pra ela. E já que eu mencionei a mãe do Sam, é impossível discutir Os Fabelmans sem discutir algumas das atuações centrais do filme. Uma delas é a da Michelle Williams, que interpreta a mãe do Sam, a Mitzi, numa performance que faz mais do que jus a toda a idealização que o Spielberg pensou sobre aquela personagem, que é nada mais nada menos do que a sua própria mãe. E a Michelle Williams, ela
incute uma densidade emocional e dramática àquela personagem que torna ela, ao mesmo tempo mais vulnerável, também torna ela mais forte de um ponto de vista de personalidade própria, de espírito próprio, de vontades próprias. E é uma relação tão íntima que o Spielberg retrata com tanto carinho e pessoalidade que, em dado momento do filme, quando a personagem faz algo errado, o filme em si faz questão de não condenar a personagem. Ele ainda assim encara aquela ação específica com uma empatia muito emocionante e que provém, obviamente, do amor de um filho pela mãe. É quase como se o Spielberg estivesse dizendo pro espectador: olha só, a minha mãe fez uma coisa errada, porém a única pessoa que tem o direito de dizer isso sou eu. Você, espectador, não vai julgar ela por isso não. E do outro lado do espectro, a gente tem o Paul Dano interpretando o pai do Sam, numa performance que me chama muita atenção, porque eu gosto muito de ver o Paul Dano quando ele não interpreta personagens malucos. Então nesse filme aqui, é um alívio ver o Paul Dano interpretando um pai de família que, ao mesmo tempo que ele é gentil, e dá pra perceber no tom de fala do Paul Dano, nas próprias expressões dele, na própria postura física dele em cena, que ele projeta esse amor e esse carinho e essa gentileza pela família ao seu redor e pelas pessoas ao seu redor, ao mesmo tempo ele demonstra uma frieza e uma objetividade técnica em todos os assuntos que ele toca que estabelece um contraponto com essa sensibilidade aflorada da esposa dele. Então dá pra entender por que o Sam, no fim das contas, ele é uma espécie de equilíbrio perfeito entre os dois, entre a influência da mãe e a influência do pai. E pra completar, os dois atores que interpretam Sam nesse filme, o Matheus Zorian Francis Defort, que interpreta ele pequeno, e depois o Gabriel Labelle, que interpreta ele adolescente, já indo pra fase adulta e tal, interpretam esse personagem muito bem, porque além deles representarem uma escolha de casting muito boa, eles até lembram muito o Spielberg mais jovem e tal, eles também encarnam muito bem o fascínio daquele personagem pelo cinema e pela arte e pelas possibilidades infinitas da arte. Ao mesmo tempo, eles também encarnam muito bem as inseguranças do personagem, a dificuldade que ele sente pra se situar socialmente. E tudo isso convergindo novamente na razão, que é o fato de que ele é um artista com cabeça de artista. E toda essa construção que a gente acompanha ao longo de 2 horas e meia de projeção é coroada na cena que encerra o filme. Que não adianta. O primeiro momento de Os Fabelmans, que vai via a mente das pessoas, de 9 a cada 10 pessoas, quando alguém mencionar o nome desse filme pra elas, vai ser a cena final do filme. Que é uma cena que prepara aquele personagem pro futuro maravilhoso que a gente sabe que ele vai ter, porque a gente conhece a carreira do próprio Spielberg, mas ao mesmo tempo, de novo, há um encantamento diante de uma figura mitológica do cinema, há uma reverência ali por parte do próprio Sam e do próprio Spielberg, mas ao mesmo tempo, há também o realismo de entender que aquele momento ali se passa no mundo real. A gente fica esperando entrar ali uma figura perfeita, divina, idealizada, e a gente se depara, no fim das contas, com um ser humano. Não é que seja um desencantamento pro Sam, apenas uma ampliação da percepção da realidade. E que maneira de encerrar o filme. No auge dos seus 76 anos de idade, o Spielberg, que é um dos gigantes do seu ramo, se mostra consciente o bastante para encerrar sua obra mais pessoal, se identificando como um humilde aprendiz de quem veio primeiro, de quem o inspirou e de quem o colocou no caminho certo. Que filme lindo é Os Fabelmans. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Os Fabelmans, diz aqui nos comentários, curte o vídeo se você gostou, compartilha pros seus amigos, se inscreve no canal que é muito importante, ativa o sininho, aquela coisa e tal. E é isso, um grande abraço e até a próxima.